Olá pessoal, eu me chamo Ana Clara, eu sou professora de Educação Física e também psicomotricista. No vídeo de hoje a gente vai estar abordando um tema de motricidade e psicomotricidade para crianças, jovens e adultos. Como nós estamos no início do ano letivo, eu vou abordar a ideia de que esse ato motor ele precisa ser consciente. E a escrita é, antes de mais nada, um ato motor. Então nós vamos levar esse ato motor para a consciência, que é uma forma de linguagem, de se comunicar e de se expressar. Este modo de expressão apoia-se num código gráfico, que é dividido em dois sistemas simbólicos, que é o sistema gráfico e o sistema sonoro. Né? Dentro desse sistema gráfico, a gente tem a grafomotricidade, que é a capacidade que a criança tem da grafia. Ele vai pegar um lápis, um objeto, e ele vai fazer a forma dessa letra, tá? Essa decifração desse código gráfico, ele vai fazer com que a criança entenda que essa letra tem um som. Então, esse som ele é emitido pela boca e ele tem que estar associado à imagem. Então, se é a letra A, com essa forma, o som é o A. E assim você vai fazendo as variações, que cada forma de grafia tem um som, né? Então o I tem um som, tem uma forma de escrita, o O tem um som e tem uma forma de escrita. Essa parte vai precisar de funções psicomotoras para serem exercidas. Então nós vamos falar um pouco dessas funções psicomotoras. A gente tem a dominância lateral, que normalmente a gente escreve da esquerda para a direita, assim como a letra ela tem uma dominância também para ser escrita, né? A gente precisa do conhecimento numérico prévio para a gente entender que um M tem 3 pernas, que um N tem 2 pernas. E a gente tem um domínio oculomotor. O que seria isso? É a capacidade que você tem de coordenar o movimento dos olhos. A gente acha que isso é meio involuntário, mas não é. Quando a gente está lá no início da alfabetização, a gente tem que ler da esquerda para a direita e esse movimento dos olhos tem que acompanhar essa leitura. É muito comum a criança em fases iniciais se perder na leitura. Ela começa lá na primeira linha, quando ela passa para a segunda ela se perde. Isso é treinável. Porém, quando você está tratando de PCD, ele vai precisar de uma demanda maior, de um cuidado e de um treino maior. Tá? Quando tem essa questão do domínio oculomotor afetado. A segunda questão, que é muito importante a gente falar, é a apreensão adequada. O que é a apreensão? É a capacidade de força que você vai botar adequada naquele objeto. Então, assim, eu vou estar passando para vocês. Quando a gente vai pegar um objeto, eu vou pegar e vou apertar de forma adequada. Crianças pequenas fazem essa pressão na palma da mão. Então, quando eu pego lá um objeto maior, ele tem a capacidade de segurar. Quando ele tem uma necessidade ou uma inadequação nessa apreensão, ele não consegue. Eu peço lá para pegar, enfiar a mão, pegar. Alguns não fazem a pressão, fazem uma pressão muito fraca. Outros apertam muito a ponto de quebrar. E a necessidade de que ele consiga dominar esse objeto, que ele pegue esse objeto com uma força adequada. E aí a gente vai ter uma variação de objetos. Dentro desses objetos, a gente tem a questão para a escrita dos lápis, que você tem formas e tamanhos diferentes. Então, eu tenho lápis maiores, mas que vão permitir que a criança aprenda a essa pega, que consiga fazer a pinça, que consiga manipular um objeto mais grosso, até chegar a um objeto mais refinado, que seria um lápis cilíndrico, ou um lápis até escrito. A gente está com uma canetinha, mas pode ser um lápis, né, também, que vai levar a um domínio maior da praxia fina, tá? Essa apreensão, junto com a coordenação visual, ela vai dar uma coordenação visomanual. O que é isso? É quando eu consigo pegar o objeto e olhar para o que eu estou pegando e olhar para o que eu estou escrevendo. Isso também é muito importante. Lembra que a gente falou da coordenação óculo-manual? É olho lá para onde eu quero o objeto, mas o visomanual é para eu olhar para o que eu estou fazendo. Às vezes a criança está escrevendo aqui e está olhando lá para o teto. E aí a gente fala, olha para o que você está fazendo. E ele volta a levar essa visão manual ao objeto que ele está. Isso vai transferir também a atenção da criança,
né? Que vai dar o conhecimento. Outra coisa muito importante falar sobre a discriminação dos sons. Essa discriminação dos sons vão levar para que você não só diferencie um P de um B, e na hora de alfabetizar isso é importante. Isso também é estimulado durante a prática psicomotora. Agora, além disso, quando essa criança já tem essa imagem dessa letra, esse som já interiorizado, ele necessita adequar a escrita nas dimensões do papel. Então, o papel ele tem uma dimensão e essa criança ela precisa escrever dentro desse espaço, que é a ideia de noção espacial que essa criança precisa desenvolver para diminuir essa letra. Isso é comum a toda criança, mas quando a gente trata de PCD, isso exige um trabalho mais profundo. Agora nós vamos abordar um tema que ele é um dos mais importantes dentro da área psicomotora e da educação psicomotora. É o sentar. A educação psicomotora tem como parte de um objetivo fazer com que a criança conquiste o sentar e permanecer sentada. Esse sentar vai fazer com que a criança seja capaz de se concentrar, de usar a memória, de executar tarefas do começo ao fim. Por isso, ela é a base para que todo esse trabalho seja construído. Quem trabalha com PCDs vai perceber que muitas das crianças têm muita dificuldade em se permanecer sentado. E aí, como que você faz esse trabalho de reconhecimento gráfico, reconhecimento de som, com essa criança, com esse corpo em movimento constante? Então, é muito importante esse trabalho do sentar. Quando essa criança passou por todas as fases citadas que eu falei, né, ele já senta, ele consegue se manter sentado, ele consegue reconhecer e perceber não só a questão sonora, como a imagem gráfica, ele consegue fazer a pega e estimular a grafomotricidade, ela alcança o ápice da escrita. A gente falando assim parece um trabalho curto, mas é um trabalho extremamente amplo, porém extremamente necessário, tá? E é importante que a gente compreenda que isso, ele tá pré-sala de aula, tá? A gente acha que a criança vai chegar na sala de aula já tendo todas essas conquistas. Às vezes é necessário que essa criança tenha uma sala de recurso, ou que ela tenha um trabalho lá na pré-escola, para que quando ele chegue em uma sala de aula, ele consiga ser incluído com excelência. Essa foi uma explicação muito breve e simplória sobre a questão do ato motor e psicomotor, tá? É uma pincelada, a gente tem aí uma demanda muito grande ainda de assuntos que necessitam ser abordados. E quem gostou desse vídeo, eu vou deixar aí a descrição, dá um like aí e se comunica com a gente. Eu vou estar abordando outros vídeos futuramente. Um grande abraço para vocês.